Amém. Livro do profeta Samuel, segundo livro, capítulo 12, diz: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Amém. Passagem tão conhecida e que marca episódios tão tristes. Há um homem que não faltava nada, chamado Davi, mas parece que o que ele tinha não foi o bastante para ele próprio, mas era, não era? Ele tinha mais riqueza do que o que pudesse gastar em toda a sua vida. O que ele possuía não se podia avaliar em pouco tempo. Porém, o profeta Natã chega a ele e conta essa história. E no verso 5, olha o que Davi diz: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor. Ele está fazendo um juramento em nome do Senhor. O homem que fez isso deve morrer, deve ser morto. A nossa visão espiritual, ela pode ser perdida a tal ponto que nós cheguemos ao ponto de nos condenar a nós mesmos à morte e pensarmos que escaparemos inocentes. Foi o que aconteceu com Davi. Por isso a Bíblia diz: não andeis por vista, você tem que andar por fé. E o que é fé? É a revelação que o Espírito Santo te dá da Escritura. Jesus falou para fariseus, escribas e saduceus: se vós fosseis cegos, o vosso pecado seria removido. Mas porque vós dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Que coisa terrível. Meu Deus, tem misericórdia. Davi, muita gente não tem ideia de quem era Davi. A arqueologia descobriu os palácios de Davi, descobriu o que Salomão fez depois dele. Irmão, você pode imaginar um palácio que vai daqui na central do Brasil e volta? Alguém para ter isso tem pouco ou tem muito? Alguém que tem uma propriedade dessa precisa de alguma coisa? Como é que um homem se deixa vencer pelos seus sentimentos e pelas suas emoções a tal ponto de cometer um ato tão horrendo como o profeta Natã vai narrar diante de Davi? E a cegueira dele foi tão terrível que ele simplesmente continuou vivendo a vida dele, sem imaginar que a mão de Deus, a justiça de Deus, o alcançaria. No culto passado nós pregamos sobre justiça. Irmão, a justiça é uma espada incansável. Se ela não alcançar você nessa vida, ela vai catar o teu descendente, mas ela vai vingar o sangue inocente. Amém? Tem gente brincando, paz e amor, sou hippie, Deus é bom. Não, vai todo mundo para o céu. Quantas pessoas, depois de ouvirem principalmente a mensagem Deus é vingador, que nós largamos nesse mundo, chega para me questionar. As pessoas se dizem crente e vêm questionar a mim, que fundei o ministério, estou há 7 anos aqui, nunca pedi nada de ninguém, e eu tenho a coragem de entrar por essas portas para me questionar.
o que está rodando por aí nos CDs. Mas, pastor, Deus não é amor? Eu digo assim, quem criou o inferno? Aí quando a pessoa leva aquele choque, eu digo assim, quem criou o inferno é o teu Deus que é amor. Não te cuida não para tu ver se o teu Deus que é amor não vai te jogar lá dentro dele. Não, paz e amor, não, estou numa boa, estou numa nice. Vai levando essa vidinha relaxada, que na hora que a espada da justiça vier, meu irmão, o advogado, que hoje é nosso advogado, um dia ele será juiz. Se ele não se vende como advogado, que dirá como juiz? Aí, Davi, no verso 5, diz que o furor dele se acendeu. Escreve aqui Samuel. O furor dele se acendeu quando Natã, o profeta, vai lá e coloca a situação. Porque Davi, ora, mais essa. Davi não era o juiz de Israel? Ele não reinava sobre tudo? Deus não colocou todo o julgamento na mão dele? Só que agora ele dá um decreto, ele se levanta e diz assim, este homem que fez isso, eu juro perante o Senhor, ele é digno de morte. Calma aí, Davi, você não está na posição de juiz, você está na posição de réu. Quem é digno de morte? Quem é você para julgar alguém? Esse pedaço aqui de dispensação, você está no banco dos réus. Bem diferente do que ele pensava. Eu sou juiz, eu estou julgando, eu estou determinando, vou mandar matar esse homem. Como? Se você é o réu. Perdeu a visão espiritual por um instante. Irmão, nem por um instante, não perca a visão espiritual. Senão você pode pensar que é juiz e na verdade está sentado no banco dos réus. Como Davi, este homem vai morrer. Davi deve ter olhado para ele e dizer assim, não vai não. Lá na frente, Natã vai dizer para ele que ele não vai morrer. Há uma versão bíblica que vai até falar uma coisa errada e hoje nós vamos corrigir ela aqui. Porque Deus é tremendo. O furor se acendeu, este homem é digno de morte. Tão certo como vive o Senhor, ele fez isso, será morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Restituirá quantas vezes? Não, impossível. O pecado cometido não tem restituição. Que história é essa de restituirá? Lá no tempo da lei tinha pecados que os homens cometiam e tinha que restituir. Quando se tratava de um animal, matou o boi do teu amigo, dá 4 boi para ele. Pegou o dinheiro do teu irmão, devolve para ele, dobrado. Mas qual o preço de uma vida? Se uma alma vale mais que o mundo todo. E agora, vai restituir 4 vezes de quê? Davi, o teu pecado não tem perdão, você falou certo. O homem que fez isso é digno de morte. Não tem restituição. Tem certas coisas que não tem restituição. Por isso, irmão, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. A vereda da justiça é estreita, né? O caminho é bem apertadinho, disse Jesus. Ou seja, para você vacilar é muito fácil. Porta estreita é difícil de passar. Porta larga não, você passa dançando. Mas porta estreita você passa se espremendo. E porta estreita você não passa com mochila. As bagagens das nossas concepções, do nosso entendimento, tem que ficar fora da porta. O caminho que conduz à vida é estreito e apertado. Ou seja, errar é muito fácil. É mais fácil ser condenado do que ser salvo. Aí nós vemos essas igrejas por aí, né? Aliás, não sei se é igreja ou se é cemitério, tudo cheio de rosinhas,
tudo vivendo um evangelho maravilhoso. Eu fico olhando assim, meu Deus, me dá recursos, e Deus tem dado, amém? E nós não temos poupado, as madrugadas têm sido conhecidas, nós estamos trabalhando, está indo CD para tudo que é canto desse país, e o que tem de liderança, que se pudesse mandar arrancar minha cabeça e botar numa bandeja, eles mandariam, só que eles vão ter que ficar na saudade, e quanto mais eles odeiam, mais eles veem a obra cercando eles. Em outros estados a obra está oprimindo tanto as pessoas e eu nem lá não estou pisando. Isto é que é Deus. Aí diz assim, então, verso 7, disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Agora começa o desfecho. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Quer dizer, a Urias o Heteu tu feriste a espada. Que espada foi essa? Foram as palavras de Davi, que ele escreveu no papel, passou a carta para a mão de uns seus servos, mandando Urias ir para a frente da batalha e depois tirando toda a guarda, abandonando o homem lá. Esse pecado tem preço. Traição tem preço. Se traição tivesse preço de resgate, meu irmão, Judas não caberia na ponta de uma corda. Por que Davi ficou vivo? Eu vou te dizer por que Davi ficou vivo. Eu vou te dizer, aqui, meu irmão, Deus está falando, eu te ungi rei, eu te dei isso, te dei aquilo, eu te livrei das mãos de Saul, quando ele com o exército foi atrás de ti, eu te escondi no deserto, ele entrou na caverna e não te viu, tu estava lá dentro, fui eu que fiz isso, está pensando que foi você, com a tua força e com o teu conhecimento, com a tua habilidade, quando tu vencia os filisteus, quando tu vencias todos os inimigos, está pensando que foi o teu braço? Fui eu, Davi. E quantas vezes, irmãos, a gente esquece que nós não passamos de pó e cinza, esterco, e queremos jogar as nossas justiças diante de Deus. Eu faço, eu sou obreiro, eu sei, eu mexo, eu aconteço, eu sou útil no ministério. É útil mesmo? Tem certeza? Saul também era. E quantos outros foram? Salomão também era. Nem por isso Deus o livrou, segundo os historiadores, da loucura. Porque nós somos, e a única coisa que temos que reconhecer que somos, é pó e cinza. E muitas vezes queremos colocar as nossas justiças diante de Deus e esquecer que a Escritura diz que as nossas justiças são como trapo de imundície. Deus nunca olhou para nenhum homem e o viu justo. Quando Deus nos considera é porque Ele nos vê justificado, não justo. Justificado por quê? Porque Ele nos olha pelo espelho chamado sangue de Jesus Cristo. Somos justificados, mas justo não, porque Paulo escreve dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você tem trabalhado para Deus? Quem te permitiu trabalhar para Ele? Você tem reinado? Quem te deu esse reinado? Você tem estado de pé? Quem te manteve de pé até agora? Deus tem colocado os teus inimigos por terra? Quem fez isso? Ele mesmo? Foi Ele, o Deus da Bíblia. Então, você não tem nenhuma justiça para colocar diante de Deus.
A Escritura diz que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. E a Escritura ainda vai dizer assim: quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui vai dizer ainda, no verso 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Quer dizer, como que Deus está acusando Davi de tê-lo desprezado? É porque Davi conhecia a palavra: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Davi conhecia a palavra. Então, por rejeitar a palavra, como é dito no verso 9, é confirmado no verso 10 que Deus está dizendo para Davi que ele o desprezou. No verso 11 diz: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Que castigo, que cobrança para aquele que Deus olhava nas profecias e dizia: Davi, homem segundo o meu coração. Hoje Deus olha para nós e cita o nosso nome lá no céu e diz assim: homens e mulheres segundo o meu coração. Mas se nós por um instante dermos uma de Davi e perdermos a visão espiritual, deixarmos que os nossos sentimentos comecem a minar, lembra o que Paulo diz? Que nós devemos estar prevenidos, advertidos, para que porventura alguma raiz de amargura minando nos envolva e acabe com a gente. Davi não foi uma raiz de amargura, mas foi uma raiz maligna que ele não conseguiu detectar. Diz Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meu irmão, a pior tentação que vem sobre nós não é o que vem de fora, é o que vem por dentro. A pior tentação não é alguém ali te chamar para fazer um assalto ao banco. Isso não é tentação. Para nós que somos pessoas criadas com princípios, isso não é tentação. Te oferecerem uma quantidade grande de dinheiro lá fora, uma barra de ouro, isso não é tentação. Mas como é que é resistir e vencer aquilo que vem de dentro, que faz parte da sua essência, dos seus próprios sentimentos? Isto é mais difícil de vencer, e foi isso que derrotou Davi. Aqui no verso 11, Deus diz assim para ele: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Meu irmão, o que menos Davi poderia imaginar foi esta palavra. Davi olhava para a família dele, para a provisão que Deus tinha dado, estava tudo certinho, os filhos todos trabalhando, tudo empenhado, um era poeta, o outro tratava de música, outro queria tratar do rebanho, tudo na maior paz e harmonia. Da onde ele menos esperava, saiu o mal contra ele. Às vezes é assim a nossa vida. Nós olhamos para a nossa vida e dizemos assim: opa, está tudo em ordem, está tudo em paz, meu filho está bem, está jóia, a minha filha está numa boa, a minha casa, está tudo perfeito. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, está tudo na mesma maior paz. Aí você perde a visão espiritual, vacila um pouquinho, da onde você menos espera, Deus suscita o mal contra você. Sabe por quê? Porque Ele pode. As pessoas às vezes olham para a sua abastança e imaginam que nada pode lhes afligir.
Pois ainda que você esteja nadando em dinheiro, propriedades e em saúde, Deus sabe aonde tocar para saber quem é você. Você pode estar nadando em rios de dinheiro e Ele, sem deixar que nada te falte, Ele toca lá onde vai te provar. Davi achou que estava muito bem. É o rei de Israel. Pois o profeta diz assim: da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Será que Davi imaginou que um dia o filho ia se rebelar contra ele? Será que Davi imaginou que aconteceu um incesto na família? E um filho ia matar o outro, um irmão matar o outro? Será que ele imaginou que Absalão chegaria ao ponto de adulterar com as suas mulheres em pleno terraço do palácio? Quem fez isso? Deus. No verso 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor? Diz a versão revista e atualizada: te perdoou o teu pecado, não morrerás. Diz a versão revista e corrigida: o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Essa versão revista e atualizada que diz que Deus perdoou Davi está errada. O certo é traspassou, como diz a versão revista e corrigida. Por quê? Porque perdoar significa não atribuir culpa alguma. Foi atribuída a culpa a Davi? Veio recompensa da impiedade sobre ele? Então não houve perdão. Perdão é quando Deus pega os meus pecados, lança nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Porém, transpassou o teu pecado, como diz a outra versão, significa penetrou, viu através e foi além. Você sabe por que Davi ficou vivo? Porque Deus olhou através do pecado de Davi e disse: se eu matar esse homem, eu não mato só ele. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Assim como Deus olhou para Jonas e disse assim: eu vou pelejar com esse camarada até ele ir a Nínive, senão eu vou ter que acabar com aquela cidade. Jonas só não foi digerido pelo peixe de vez e acabado de uma vez, porque tinha Nínive esperando uma palavra de salvação. Davi também só ficou de pé porque tinha uma nação inteira que, se ele cair, ia perecer na mão dos inimigos. Meu irmão, Deus pode traspassar o teu pecado, mas Ele faz a espada nascer no meio do teu coração e te apertar e te consumir até você chorar lágrimas de sangue. Deus olha através de você, dos teus erros, da tua ignorância, vê uma nação lá na frente e muitas vezes você fica que nem Davi: eu continuo rei, continua rei, mas espera só um pouquinho. Vai continuar rei até o fim, mas o que tu vai pagar, nenhum outro pagou igual. Ilusões e mais ilusões é o que tem acontecido por aí dentro das igrejas. De Deus não se zomba. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tudo que o homem semear, isto também se fará. O que você tem que semear? Você tem que semear, meu irmão, o que a Bíblia diz que você tem que semear. O que o Espírito Santo te revela na intimidade que você tem que semear. Você tem que andar no que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Cuidado com os teus sentimentos. Os de Davi pegaram ele. Lendo anteriormente, você vai ver que Davi contemplou a mulher seminua, banhando-se no seu terraço, no terraço da própria mulher, e ele, o fogo da paixão se acendeu nele. Às vezes não é um fogo de paixão que se acende em você, são outros tipos de fornalhas que estão no seu sentimento, que acabam te consumindo e te destruindo. Resumo: se Deus não tivesse traspassado o pecado de Davi, ou seja,
olhado através da consequência, olhado pelo aquele pecado e visto a consequência do que ele causaria, pois o próprio Davi já tinha dado a sentença que ele era digno de morte. Deus, quando olhou e viu, se Davi cair, após ele, a nação inteira cairá. Deus falou assim: não posso, eu vou traspassar o pecado dele. Mas tem um porém: a espada não se aparta, diz a expressão aqui, nunca, jamais. Ou seja, todos os dias de Davi, ele contemplou problemas dentro da sua casa. Às vezes, meu irmão, tem pessoas que são perseguidas por certos problemas, e pode orar, pode clamar. Alguns gostam de fazer jejum, pode fazer o seu jejum, pode suplicar o que quiser. Irmão, ora por mim. Irmão, eu estou com esse problema há 5 anos. Irmão, eu estou com esse problema há 10 anos. Irmão, eu estou com esse problema há 20 anos. Irmão, já me convenceu, eu tenho que me acomodar mesmo, que esse problema não tem solução. Tem casos assim, porque as pessoas tiveram o seu pecado traspassado. A posição delas é tão importante que Deus não pode arrancá-las daquela posição. Mas é justo, não vai deixar inocente. A Bíblia diz que Deus não tem por inocente aquele que é culpado. Então, meu irmão, não se iluda. Você está de pé não é porque é bonzinho. Muitas vezes você pode estar de pé porque Deus está tendo misericórdia de outros e nem é de você. Como aconteceu com Davi. Seu pecado foi traspassado. Agora, também é certo que quando Deus quer substituir e acha que deve substituir, Ele substitui. Ele é poderoso para isso. Ele é transcendental. Ele tem os seus recursos. No verso 14: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Parece que Deus está insaciável, não é? Deus está insaciável. Depois você vai ver incesto, a espada não se aparta, é filho contra filho, filho contra pai, adultério, horrores dentro da própria família de Davi. Ele ainda assim, e tem mais, esse filho aí que nasceu, Deus vai matar ele. Não, Deus é amor, Deus é bom demais, que isso? Não, isso aqui foi Antigo Testamento. Atos 5 não é Antigo Testamento. E Ananias e Safira caíram nos pés de Pedro. Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, o que aconteceu aqui? Tu deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor. Ora, como? Davi poderia perguntar: peraí, Natan, como assim? Eu fiz isso tão escondidinho. Eu sabia que Deus estava vendo. Era eu e Deus só. Eu, Deus e Betseba, só nós. Os inimigos do Senhor viram isso também? Meu irmão, nunca pense, né? Já ouviu a polícia dizer assim: não existe o crime perfeito? Sempre tem alguém vendo, né? Sempre deixa uma pista, não é? Os inimigos de Israel, aqueles que não gostavam do Deus vivo, estavam blasfemando do nome do Senhor pelo ato de Davi. E ele achava que estava tudo ali reunido entre ele. Foi eu, Deus e Betseba, acabou, ninguém mais tomou conhecimento disso, pois a notícia já tinha pulado as fronteiras. Satanás já estava rindo e dizendo: aí Deus, o homem segundo o teu coração, tu não tirou ele lá daquelas poucas ovelhas? Bem feito, Deus. De onde Deus te tirou? Do alguidar? Da vela na pedreira? Agora envergonha o nome de Deus para o diabo chegar diante do teu Deus e dizer assim: aí Deus, bem feito. Quem mandou tu tirar ela da porta do cemitério?
Quem mandou tu tirar ela da ignorância do banho da cachoeira? Quem mandou tu tirar ela do esoterismo? Por que tu não deixou ela com aqueles livros de macumba, lendo as madrugadas, escravizada por Satanás, por mim? Bem feito para você, Deus. Aí Deus falou assim, para consumar a minha ira, já que os inimigos estão blasfemando do meu nome, eu vou matar a criança dele. Por que não matou ele? Porque tinha uma nação que dependia de Davi. Pode ter muita gente que dependa de você, meu irmão. E que você busque nas misericórdias de Deus. Que você não esteja de pé só por causa dos outros, mas por causa de você mesmo, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que você ponha a tua boca no pó enquanto há esperança. Clamar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Agora, te digo uma coisa, depois você vai ver na sequência, que Davi rodou pelos palácios, não quis comer, não quis beber, não quis ouvir música, caiu no chão prostrado, os seus servos foram lá levantados e falaram, sai todo mundo daqui, me deixa aqui no chão. Depois, quando ele viu que estava todo mundo cochichando lá pelo palácio, ele falou assim, o que aconteceu? A criança morreu? Falaram, morreu. Todo o esforço dele não adiantou de nada. Ele se humilhou, ele se prostrou, ele jejuou, ele não quis saber de nada que o desse alegria nem por um instante. E todo o seu esforço e súplica perante o Senhor foi rejeitado. Então, o que nós vemos? Há certos pecados que não tem resgate. Quando ele disse, tem que restituir 4 vezes. Primeiro, ele já não estava mais no banco, na posição de juiz, ele estava no banco de réu. E outra, o pecado dele não tinha restituição, só tinha cobrança. Você pode dizer assim, não, mas eu não matei nenhuma cordeira de ninguém. Tem palavras que são piores do que assassinatos. Por tuas palavras serás julgado, justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Condenado a quê? Ao inferno. Por causa de quê? De palavras. Amém, meu irmão? Então, eu quero que você frise a passagem que diz que Deus traspassou o pecado de Davi. Deus traspassou. E não que ele perdoou, ou seja, Deus trouxe um castigo tremendo, mas traspassou. Por quê? Porque olhou pelo ato de Davi, além daquilo, que se Deus traz o juízo que cabia sobre ele, a nação inteira de Israel ia padecer. E a nossa luta é nós chegarmos, como diz a Bíblia em Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança. Confiança é você pessoalmente diante de Deus. Cheguemos com confiança diante do trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta é a filosofia do Evangelho. Não é você olhar e dizer assim, Deus não pode me matar porque atrás de mim vem uma multidão. Ele pode não te matar, mas que Ele te cobra, Ele te cobra. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.